Sabe, quanto mais estudo, observo e vivo as coisas, mais eu percebo que a palavra amor é muito mal compreendida. Crescemos ouvindo sobre o amor como se fosse só romance, só atração, cuidado, carinho. Crescemos aprendendo um amor horizontal, terreno, que é lindo, claro, mas é só a pontinha do iceberg. É por causa disso que muitos acreditam que falar de amor é algo fofo, leve, não prático, ou até demodê, ou fora de moda. Mas se tem uma coisa que eu aprendi, é que o amor, o verdadeiro amor, é talvez a força mais prática, mais transformadora e mais poderosa que existe. Ele não é só um sentimento, ele é literalmente a estrutura invisível que sustenta o universo inteiro. E quando você começa a compreender isso, tudo muda. É engraçado porque quando você lê autores como Rhonda Byrne em O Poder, ou lê Guilherme Esteves em A Mente que Atrai Fortuna, você percebe que os dois estão falando da mesma coisa, cada um pelo seu caminho ou da sua forma. O Guilherme ele fala do amor como uma frequência, como uma energia alinhada que entra em fase com o todo, que desbloqueia o fluxo da prosperidade ou até mesmo da clareza. A Honda, por sua vez, ela fala do amor como uma força criativa, a vibração mais elevada que literalmente molda a realidade ao nosso redor. E aí você vai estudar a física quântica, a neurociência moderna, ou o misticismo antigo, ou a psicologia profunda, e percebe que todos falam do mesmo núcleo. O amor é a linguagem básica do universo. E não é exagero, sabe? Sabe quando são feitos experimentos de estados elevados de consciência, meditação profunda, compaixão intensa, experiências místicas, e eles acabam medindo o cérebro? O padrão que mais aparece é o mesmo: ondas teta, ondas gama, hiperconexão neural, expansão do córtex pré-frontal, aumento de ocitocina, diminuição de cortisol. Então, tudo isso aparece quando a pessoa ela entra em estado de amor vertical. Sim, existe isso, amor vertical. Aqui nesse plano físico de existência, nós podemos dizer que o amor ele tem dois níveis. E isso é algo que poucas pessoas acabam falando de forma clara, sabe? O amor horizontal ou terreno é esse que sentimos por pessoas, no caso, pela mãe, pai, parceiro, filhos, amigos. E ele é humano, bonito, mas também cheio de ruídos. Expectativas, medos, ciúmes, carências, inseguranças, traumas. E esse amor, ele é condicionado ou moldado pela biografia ou história de cada um. Jung chamaria isso de amor da personalidade. Mas existe o amor vertical, o amor divino, que não passa pela personalidade, mas pela consciência. Esse amor, ele não é sobre alguém. Ele é uma frequência que você acessa. É aquele amor que os místicos chamam de presença, que os cristãos, no caso, chamam de ágape, que o budismo chama de meta. O sufi, eles chamam de isha. E quando você sente este amor, não como uma emoção, como um estado de consciência mesmo, sabe? É como se você entrasse em uma sintonia diferente. Parece que tudo se organiza. As coisas fluem, os problemas, eles parecem mais simples de serem resolvidos. As suas decisões, elas ficam muito mais claras, as relações muito mais suaves e até o seu corpo reage de forma diferente. Eu me lembro perfeitamente quando eu fiz um dos meus primeiros cursos na área de autoconhecimento e espiritualidade, sabe? Parecia que eu havia me sintonizado ou acessado algo diferente, muito mais humano, empático, compreensivo e amoroso dentro de mim mesma. Mas eu não sabia descrever exatamente do que se tratava isso. Mas quando eu voltei, é como se eu não sentisse mais a necessidade de ter certas atitudes que antes parecia algo normal, sabe? Como xingar alguém que te fechou no trânsito, ou discutir alguém, ou por ter feito algo, ter agido de certa forma que eu não tenha gostado.
Muitas coisas passaram a não fazer mais sentido para mim. Então, quando você se aprofunda, você realmente percebe que o amor divino, ele deixa o seu cérebro mais coerente. Ele alinha você com o todo. E quando você está nessa frequência, você para de ter um ruído interno. A mente ela simplesmente acalma, a intuição ela se liga e você começa a tomar decisões que antes pareciam muito complicadas ou até impossíveis. Mas isso não significa que o universo magicamente vai resolver os seus problemas. Isso significa que literalmente você para de atrapalhar, de se sabotar e deixa de vibrar no medo, na carência, na raiva, no julgamento e se sintoniza com algo muito, mas muito maior. A Rhonda Byrne ela fala que o amor ele é a fonte mais criativa que existe. Quando você sente esse amor pela vida, por si mesmo, pelo todo, você está criando mais motivos para amar. Isso pode até soar meio poético, mas é um estado elevado de consciência, porque onde você coloca a sua atenção, você coloca energia, e aonde você coloca energia, você fortalece, e aquilo que você fortalece acaba crescendo. A neurociência moderna, ela confirma isso de um jeito que até chega a assustar. Quando você entra nesse estado de amor, sistemas internos são ativados. O sistema límbico, ele reduz a atividade de medo. O córtex pré-frontal, ele aumenta o foco, a clareza e a sabedoria. A amígdala, ela diminui a resposta emocional negativa. A produção de ocitocina faz você confiar mais, se abrir, relaxar mais. E esse conjunto todo coloca você em um estado em que Joe Dispenza chama de coerência. Você se alinha internamente, sua energia, ela fica harmonicamente integrada. E quando você está neste estado, tudo melhora. Seus relacionamentos, a sua criatividade, a sua intuição, seu trabalho, sua prosperidade, tudo. Por isso, o amor vertical divino é tão poderoso. Ele reorganiza você por dentro. E aí que o amor horizontal, o amor terreno, ele começa a mudar, a se reorganizar também. Muitos, no caso, mesmo de forma inconsciente, ainda usam o amor terreno para suprir algo que falta dentro de si. Consideram assim como se fosse uma troca entre pessoas. Mas o amor divino, ele é acessado por dentro. O primeiro, terreno, no caso, ele depende. O divino, segundo, ele liberta. Então, quando você acessa o amor vertical, divino, os seus relacionamentos se tornam muito mais leves. Você não precisa mais que o outro te valide, te complete, te cure. Você já está preenchida. E quando você está preenchida, você pode amar sem medo, sem controle, sem cobrança. Amar pelo simples fato de amar. Isso melhora os relacionamentos de um jeito que nenhuma técnica consegue melhorar. Porque as pessoas elas sentem quando você está reagindo ao medo e sentem quando você está agindo pelo amor. E olha que curioso, o Guilherme Esteves, ele fala exatamente disso quando fala da energia das vendas, do trabalho, da prosperidade. Ele diz que quando você trabalha com amor, e o amor de verdade, intenção pura, vontade de servir, o universo ele responde, as pessoas elas sentem, o fluxo abre, a vida prospera. E a Rhonda Byrne também diz que tudo que você faz com amor vira ouro. Não é metáfora, é vibração. Mas aí você pode perguntar, tá, mas Dani, como eu acesso esse tal de amor verdadeiro, amor divino na prática? E é aí que está a beleza dessa história. Não é difícil. O caminho é simples. Apenas pode ser desafiador manter, mas é simples. O primeiro caminho é o silêncio. Ficar alguns minutos em silêncio, respirando, lembrando que você existe, que você está viva e que há um campo maior que sustenta tudo.
Isso por si só já muda a sua vibração. O segundo caminho é a intenção. Antes de falar com alguém, seu parceiro, filho, colega, pai, mãe, seja quem for, você pensa que essa pessoa se sinta vista e respeitada. Isso muda o seu campo. O seu cérebro, ele percebe essa intenção e regula a sua resposta emocional. O terceiro caminho é a gratidão. Não é aquela gratidão superficial de que eu vou escrever ou agradecer por coisas das quais eu sou grata porque mandaram. Não, nada disso. Mas a gratidão sentida que a Rhonda Byrne tanto fala, que vem do coração. A gratidão, ela é um rastro do amor. Então, sempre que você sente gratidão, você está tocando o amor. O quarto caminho é a doação pura, que Guilherme Esteves coloca como uma das chaves da prosperidade, inclusive. Onde você dá sem esperar nada em troca. Dá porque transborda, dá porque tem. Pode ser atenção, gentileza, escuta, dinheiro, seu tempo, seu conhecimento. E esse tipo de gesto permite e faz com que tudo passe a fluir. Que existe um caminho ainda mais profundo e proporcionalmente transformador. E ao mesmo tempo, acredito que seja o mais desafiador de todos, que é a prática de ver o divino no outro, em cada pessoa que você conhece, sim, mesmo aquelas que você não gosta. Quando alguém te irritar, quando alguém te ofender, quando alguém te decepcionar, que você se lembre que aquela pessoa também possui a divindade dentro de si mesma e que apenas está tendo dificuldade em lidar com as suas próprias questões internas, com a sua própria história, com o que acredita sobre si, sobre os outros. Dores, medos, inseguranças, cada um só consegue dar o que cultiva dentro de si e acaba tratando o outro como se trata internamente também, sabe? Então, não reagir a isso não te torna frágil, mas te torna sábia. Um ser com compaixão, conectada com amor divino, com algo muito maior. Quando você consegue fazer isso, mesmo que por um curto espaço de tempo, sejam segundos inclusive, a sua consciência se expande. Então, apesar dos desafios diários, que tal a partir de hoje aplicarmos essa nova perspectiva e, apesar dos desafios, fazer disso um novo hábito? Somos todos, literalmente, gotículas do oceano de Deus, apenas em garrafas ou recipientes diferentes. Apenas umas mais conectadas e conscientes deste amor divino dentro de si mesmas, e outras apenas desconectadas. Dalai Lama, no caso, ele já dizia que o amor é a tecnologia espiritual mais valiosa, mais avançada. E Rumi, que dizia que o amor é a ponte entre você e tudo. David Hawkins, inclusive, colocava o amor como um nível de consciência que transcende o ego. Em outras palavras, antes do amor, você está reagindo. No amor, você começa a criar. E é por isso que este amor que eu menciono aqui não é só sentimento, emoção, poesia ou filosofia. É uma força, uma estrutura, uma frequência, um estado de consciência, um campo vibracional, um princípio organizador da realidade. O amor, ele é um software que roda por trás de tudo que existe. Quando você aprende a acessar este campo, tudo, absolutamente tudo melhora. Os seus relacionamentos, a sua saúde mental, física, o seu trabalho, a sua prosperidade, a clareza, sua paz e o mais importante, a evolução da sua consciência. Porque o amor divino, ele te faz ver o mundo com menos medo e mais lucidez. Ele te faz perceber que você não está separado das coisas, não está separado das pessoas, não está separada do universo. Ele te coloca de volta no fluxo natural da vida. E essa é, talvez, a maior revelação de todas. Você não precisa aprender a amar. Você só precisa lembrar o que foi esquecido. O amor divino é a sua natureza original. O amor divino é a lembrança de quem você verdadeiramente é.
E quando você se lembra disso, você volta para casa.